A gente começa essa edição do Hora H falando sobre a guerra no Oriente Médio. A guerra entrou numa nova fase, ainda mais complexa, certamente mais perigosa. O elemento novo, além dessa retomada dos ataques, é o bloqueio que está sendo imposto pelos Houthis aos portos e navios da Arábia Saudita que transitam pelo Mar Vermelho. Os Houthis são um grupo terrorista financiado pelo Irã que atuam no Iêmen. A CNN teve acesso a uma mensagem em que os Houthis alertaram os navios para que evitem essa rota ou serão alvos de ataques. Depois das ameaças, pelo menos 2 navios que transportavam petróleo saudita mudaram de rota. Os Houthis também alertaram as empresas de transporte marítimo que operam naquela região para que não carreguem ou descarreguem mercadorias em portos da Arábia Saudita. Esse bloqueio foi anunciado ontem e afeta a rota usada como alternativa para a exportação de petróleo saudita depois do fechamento do Estreito de Hormuz. Aliás, não afeta só o trânsito do petróleo saudita. Ali é uma região onde também há um grande trânsito de navios da Europa, por exemplo, que seguem para a Ásia. A Arábia Saudita condenou o bloqueio e afirma que vai agir para proteger os seus interesses no mar. E lá nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump minimizou esse bloqueio dos Houthis e continua insistindo em ampliar o escopo dos ataques que quer fazer contra o Irã. Agora, Donald Trump diz que quer atingir a chamada montanha Pickaxe, que seria uma das grandes reservas ali, um lugar totalmente secreto do Irã, ali sim onde haveria atividades nucleares. Vamos começar essa edição com Mariana Janjacmo, que já está em tela, e traz as últimas posições do presidente Donald Trump. Mariana, bem-vinda à Hora H. Oi, Thaís, muito obrigada. Thaís, Donald Trump, então, hoje tentou minimizar essas ameaças que os Houthis vêm fazendo e que vem, claro, preocupando o mercado global, porque, como você bem disse, já tem, sim, um impacto no transporte ali de petróleo, também no tráfego de navios em geral, que vem acontecendo por essa rota no Mar Vermelho, uma rota que se tornou importantíssima como alternativa frente às instabilidades no Estreito de Hormuz. Então, é fato que os impactos dessas ameaças já estão acontecendo, mas Donald Trump tenta projetar uma imagem de estabilidade e de controle sobre esse tema. Ele hoje aqui na Casa Branca disse que se de fato os Houthis impuserem algum tipo de bloqueio ou causarem algum tipo de problema nessa rota, então os Estados Unidos vão resolver. E aí foi questionado, vão resolver como? E não respondeu exatamente como é que iria resolver. Agora, Donald Trump fez uma ameaça também, ameaça a essa montanha que você citou, Thaís, a montanha de Pickaxe, que é uma montanha que fica na região central do Irã. Não se sabe ao certo exatamente o que acontece nas instalações subterrâneas dessa montanha, né, que ficam ali em uma região, claro, em uma área fortificada. É uma montanha que está citada na lista da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU como um possível local futuro para o enriquecimento de urânio, para a produção de combustível nuclear, mas não se sabe ao certo se isso está acontecendo, em que grau, e não se sabe ao certo também, Thaís, qual a profundidade dessas instalações, porque os Estados Unidos, sim, têm bombas capazes de atravessar bunkers e atingir, então, essas instalações nucleares iranianas, como a gente já viu acontecendo, mas a questão com essa montanha é que ninguém sabe ao certo exatamente qual a profundidade dessas instalações e se estão sendo usadas, de fato, de que forma estão sendo usadas. A CNN aqui nos Estados Unidos reportou que Israel acredita que depois da guerra de 12 dias em junho, o Irã moveu, sim, centrífugas para o enriquecimento nuclear para essa instalação, o que coloca dúvida também sobre as afirmações de Donald Trump sobre como teria destruído ou prejudicado muito o programa nuclear iraniano, porque se os iranianos conseguiram mover centrífugas de um local para o outro, então usar essa instalação nessa montanha de fato, isso significa que o programa continua muito ativo, né? E é interessante que o próprio Trump, então, faça essa ameaça nesse momento, especificamente nesse lugar
em que ninguém sabe ao certo exatamente qual a localização dessas instalações, quais as funções dessas instalações de fato, mas foi uma ameaça que ele fez. Esse é um assunto, é um tema que já vem sendo mencionado aqui nas conversas, na Casa Branca já há algum tempo essa possibilidade. Aí Trump hoje faz essa ameaça de uma forma muito firme, dizendo que os Estados Unidos vão sim atacar essa montanha, vão atacar muito em breve. E faz isso, Thaís, enquanto, claro, outros ataques acontecem no Oriente Médio, com o Irã atingindo o Bahrein e o Kuwait, os Estados Unidos atingindo o território iraniano e o Departamento de Estado norte-americano mandando um aviso para os americanos ao redor do mundo para exercerem cautela, não importa onde estiverem, por causa das tensões acirradas no Oriente Médio. Então é todo um panorama de tensão, de guerra se expandindo, já que agora a gente está falando dessas ameaças dos Houthis também, e em meio a tudo isso, Donald Trump tenta preservar algum tipo de imagem, tenta manter de alguma forma, algum tipo de imagem que passe estabilidade, que passe segurança, controle e força, mas o mercado teme, na verdade, os efeitos de um conflito ainda mais prolongado por causa não das palavras, claro, as palavras de Donald Trump muitas vezes também acrescentam para essa incerteza, mas principalmente por causa das ações concretas, do que a gente está vendo acontecer agora no Oriente Médio, que já impacta muito sim o mercado global, Thaís. Olha, eu tenho até dificuldade de saber por onde eu começo, viu, Brancoli? Porque eu acho que eu quero começar te ouvindo se essa expansão do conflito, essa atuação dos Houthis no Iêmen, que sempre foi uma ameaça, mas que parecia meio controlada, né? Os ataques a outros países, esse é um novo normal? O mundo vai ter que se adaptar a isso? Qual é o grau de perigo que você enxerga hoje? Thaís, acho que esse é o ponto central. Se a gente olha para os relatórios das Nações Unidas dos últimos meses, se a gente olha para as empresas de seguro que trabalham também com os navios que passam ali pelo Estreito de Hormuz, havia uma avaliação do território que estava calcada na premissa de que, olha, uma hora isso vai acabar. Uma hora a gente vai ter um acordo entre Estados Unidos e Irã e a gente vai voltar, de certa forma, ao que tínhamos antes do início do conflito. Como você bem coloca, pela primeira vez começam a aparecer agora relatórios e análises sofisticadas dizendo, olha, talvez não fique bem assim. Talvez o novo normal, como você colocou, Thaís, seja o estreito abrindo e fechando, dependendo do mês que a gente está falando, a entrada de atores fora do contexto iraniano, como é o caso dos Houthis ali no Iêmen, próximo daquela região, fazendo com que territórios alternativos, né, Trump vinha argumentando, a gente não precisa mais passar tão perto do Irã, a gente pode sair um pouco daquele contexto. Bom, os Houthis estão ali do lado e vão atacar navios que saiam dentro desse tipo de contexto e a gente volte para esse tipo de normal. E aí, Thaís, como você comentava agora na programação, isso vai implicar necessariamente consequências para a economia global, porque a gente vai ver preços de seguro de navios, o preço do petróleo aumentando, e também para a geopolítica, na medida em que dificilmente teríamos nesse novo normal um contexto em que o Irã se reaproxima dos Estados Unidos, do Ocidente, que a gente tem algum grau de normalização dentro desse tipo de contexto. Então, a gente está falando de uma nova fase, sim, Thaís. Eu lembro que a gente conversou algumas semanas e a gente falava, olha, talvez aí tenhamos uma esperança médio a longo prazo. Não é, eu diria, exagero afirmar. A gente está entrando num momento em que, sim, talvez o nosso novo normal seja de um conflito começando e terminando, um entra e sai bastante complexo, né? Ô Brancoli, nós fizemos esse comentário quando você esteve aqui a última vez, porque nós partimos do pressuposto que haveria pragmatismo, inclusive econômico, que haveria algum bom senso ali, inclusive para os Estados Unidos, mesmo diante das loucuras de Trump, até pelo excesso de uso de força militar que ele já empregou ali. Aí eu te pergunto o seguinte, o que conta a história de sucesso, entre aspas, né, dos países do Oriente Médio nas duas últimas décadas foi exatamente a prevalência desse pragmatismo econômico. E qual é o choque que esse novo normal provoca? Porque essas economias passaram a fazer não só parte participar mais da economia internacional, como passaram a ser referência, polos industriais, polos de investimento. Qual é o abalo que isso pode sofrer?
Thaís, isso é um ponto interessante, porque se a gente olha, como você coloca, ao longo das últimas décadas, a relação dos Estados Unidos com os países do Golfo, Arábia Saudita, os Emirados Árabes, todos partiam de uma premissa, de uma tentativa de normalização do território para que a economia, para que riquezas fluíssem dentro desse tipo de contexto. Não à toa, a gente observa agora uma disputa e pelo menos um antagonismo cada vez mais explícito entre os Estados Unidos e os parceiros do Golfo. Não à toa, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o próprio Catar, vem incentivando os Estados Unidos para, olha, a gente precisa chegar a algum grau de normalização, porque a gente está perdendo muito dinheiro, a gente está perdendo economicamente de maneira potente. Ao longo da programação de nas últimas semanas, a gente vem batendo aqui de que, por exemplo, Dubai, que se construiu historicamente como um hub comercial, uma área tranquila e segura para investimentos, para expatriados, vem aí sofrendo um fluxo de pessoas fugindo da cidade, né, na medida em que os ataques iranianos vêm chegando aos Emirados Árabes Unidos. Então a gente tem esse novo normal, como a gente bem coloca, também modificando a maneira como países do Golfo se observam. Acho que as pessoas que estão acompanhando a gente ao longo dos últimos anos, todo mundo fazia, por exemplo, conexão em Dubai para visitar a Ásia, muitas vezes o contexto africano. Não à toa já passa agora uma reflexão de que ponto Dubai pode, por exemplo, ser um hub de comercial, de tráfico e coisas parecidas. Então, repare, Thaís, a gente está falando de um contexto geopolítico, ou seja, de disputa, de conflitos, né, entre os Estados Unidos e o Irã e Israel, mas a gente está falando também de mudanças econômicas profundas, que, de novo, podem impactar o nosso bolso aqui no Brasil. Quando aumenta o preço do petróleo, a gente tem impacto na nossa inflação também. Quando a gente pensa em aumento do preço de fertilizantes, né, Thaís, que você falava agora mais cedo, isso vai impactar o agro no contexto brasileiro. Então, eu gosto sempre de comentar, né, a gente está falando de um conflito que tem esse impacto humanitário, que é complicado do ponto de vista humano, né, a gente está vendo pessoas sendo mortas nesse contexto, mas isso vai impactar também o nosso bolso por aqui. Então, não à toa, a gente tem que observar de maneira muito atenta esses processos, né? Quando impacta o bolso, né, professor, sabemos bem, acaba gerando questões também humanitárias, ainda mais num preço tão básico da economia como é nos dois, né, energia e alimentos. Aí sim nós estamos falando de uma pré-condição de uma crise humanitária de outra natureza. Agora, professor, na semana passada nós recebemos a informação de um pré-acordo ou de um acerto ali entre Estados Unidos e a Arábia Saudita, um acordo nuclear. Eu não sei se isso já era esperado, qual é a referência que isso cria? Donald Trump seria a favor desse acordo, com condições ali meio questionáveis. O que isso nos conta desse novo normal? Thaís, esse acordo ele vem sendo ventilado há alguns anos e o argumento inicial era de que a Arábia Saudita receberia, do ponto de vista estratégico, só a transferência para enriquecimento de urânio para fins médicos, e não se converteria numa lógica de produção de artefatos nucleares. Então, a princípio, seria um acordo nuclear para garantir esse tipo de movimentação. Agora, ao longo das últimas 3 semanas, Thaís, isso já vem trocando para a possibilidade de enriquecimentos cada vez maiores. Não se fala de bomba ainda no contexto saudita. A ideia de que a Arábia Saudita se nuclearizaria dentro desse tipo de contexto. Mas, de maneira bastante clara, na medida em que o confronto com o Irã vai ficando mais explícito, a imprensa, inclusive saudita, e membros da realeza na Arábia Saudita vêm dizendo que o país que reage precisa, de alguma maneira, garantir esse tipo de armamento. O que, do ponto de vista prático, Thaís, seria um desastre, né? A gente lembra que desde a década de 90, do final da Guerra Fria, a gente vinha num processo de desnuclearização, né, de países ao longo do globo, mas ao longo das últimas décadas a gente viu uma retomada desses processos, né, de países que, obviamente, detêm artefatos nucleares, aumentando o número de ogivas disponíveis, e países que não têm, como é no contexto saudita, buscando esse processo. E vale a pena lembrar, né, Thaís, o próprio conflito agora entre Estados Unidos e Irã diz respeito a um embate sobre se o Irã está ou não tentando desenvolver um artefato nuclear, o que entra dentro desse tipo de escopo. Agora, repare, a gente está falando de um mundo mais instável, de um mundo em que conflitos ficam mais aparentes e começa a soar não muito longe a ideia de que países, para se defender, deveriam ter um artefato nuclear. Eu lembro, né, Thaís? A Coreia do Norte diz, olha, a melhor coisa que eu fiz foi arrumar um artefato nuclear. Repare que o Irã não tem e foi atacado, e eu estou aqui tranquilo. Então, a ideia de um artefato nuclear começa a aparecer como um elemento interessante, o que, obviamente, não torna o mundo mais seguro, torna a gente vivendo num espaço de maior instabilidade, né? Claro, chamei a atenção agora, né, que é um novo normal mais perigoso, em que a gente acabou o tempo do dinheiro barato
e acabou o tempo também da paz nuclear. Será que, se é que existe esse termo? Professor, para a gente terminar, eu não tenho como escapar de lhe perguntar sobre a política de Trump. Nós vimos agora há pouco o Pete Hegseth tendo que pedir dinheiro no Congresso Nacional, mesmo sem autorização do Congresso para fazer essa guerra. Uma enormidade de recursos que já foram despejados nessa guerra. Há uma preocupação, inclusive, do quanto isso já desmantelou a logística da defesa americana. E Donald Trump, ao mesmo tempo em que enfrenta a resistência à guerra, como tática começa a atacar o sistema de votação nos Estados Unidos. Aí eu lhe pergunto sobre qual é o seu grau de preocupação e o perigo que você enxerga aí nos Estados Unidos. Você está nos Estados Unidos ainda, né? Já voltei, Thaís. Já voltou. Até semana passada, é isso. Mas continuo acompanhando as questões por lá e com colegas por lá. E, Thaís, eu diria que é um elemento importante e bastante preocupante. A gente tem eleição nos Estados Unidos no final do ano, né, as chamadas eleições de midterm, de meio de mandato, em que se renova parte importante do Congresso e do Senado, e Trump vem sofrendo derrotas ao longo das últimas semanas, seja em decisões do Congresso, ou mesmo quando a gente olha para os números de pesquisas, na medida em que os preços nos Estados Unidos vêm aumentando ao longo das últimas semanas. Vem aumentando porque o preço do petróleo vem aumentando, a gente tem estimativas também sobre fertilizantes, então a gente tem o diesel, por exemplo, aumentando mais de 20% nos Estados Unidos. Dentro desse tipo de contexto, repare, a gente abre a possibilidade de um Trump já calculando que vai sofrer derrotas nas midterm elections, pode perder o controle do Senado, do Congresso e há expectativas que pode também perder controle do Senado, o que faria com que ele perdesse, de certa forma, a capacidade de aprovar e ter uma série de medidas, o que, obviamente, torna aí um Trump mais acuado, e a gente já reparou que um Trump acuado é aquele que se movimenta muitas vezes fora um pouco do que a gente chamaria aqui no Brasil das 4 linhas, né? Dentro do arcabouço normal. Não à toa ele vem acusando sistematicamente o processo de eleição ao longo dessas últimas semanas, a ideia de que a eleição não seria limpa, já prevendo uma derrota dentro desse tipo de contexto. Então repara, né, Thaís, quando a gente fala de guerra no Irã e lá com Israel e com os Estados Unidos, a gente está falando também de política interna nos Estados Unidos. O presidente do Líbano está hoje nos Estados Unidos debatendo o conflito, a gente está falando de um monte de coisa, não à toa. A gente tem que destrinchar esses processos, porque a gente está falando de muita coisa ao mesmo tempo. E aí, lembrando, política interna nos Estados Unidos tem uma pressão bastante potente, não é desprezível a chance de Trump começar a aumentar o discurso, tornar mais radical, já prevendo essa derrota, né?